Bom dia. Bom dia. É... Bom, o Gustavo então vai conversar com a gente. Daí depois a Blenda, a Tatiane, daí Rafael Júlio apresenta. Então tá. Ô Gustavo, seu Vieira é da sua mãe? Ô Gustavo, tá ouvindo? Blenda, tá me ouvindo? Tô sim, professor. Se você quiser apresentar, pode ir. Beleza. Tá dando pra ver? Sim, tá sim. Ok. Na semana que eu me apresentei, eu falei um pouquinho sobre problema de valor inicial e na aula eu tinha resolvido isso com o método de separação de variáveis. Você me pediu para dar um exemplo com o método de Euler. Isso. Ok. Então, eu consegui esse exemplo no material da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que Uhum. como eu não fiz um trabalho sobre isso, eu não tinha tanto conhecimento assim. Não tem problema. Ok. Então, o método de Euler, a gente também pode chamar ele de método por passo constante. E por passo constante, a gente quer dizer que os pontos da malha,
eles estão igualmente espaçados. Isso é, a gente tem que T de I é igual a I menos 1 vezes H. I variando de 1, 2 é um número inteiro positivo, onde H é o passo, ou seja, a distância entre dois pontos dessa malha. Então, como exemplo, a gente vai ter o problema de valor inicial, dado por y' de t, é igual a f de t e y de t, sendo que t é maior que t de 1 e y de t de 1 é igual a A. De acordo com o método de Euler, ao invés de tentar solucionar o problema para qualquer t maior que t de 1, a gente vai fazer y de t aproximar em t igual a t de 2 em. Então, o que a gente vai fazer primeiramente é integrar de t de 1 até t de 2. E a gente vai obter essa integral aqui, que vai ser a integral de t de 1 até t de 2 de y' de t dt. Isso aí vai ser igual à nossa função que a gente tinha aqui no problema de valor inicial, que vai ser a integral de t de 1 a t de 2 de f de t, y de t, dt. Resolvendo e simplificando essa equação, a gente vai obter que y de t de 2 vai ser igual a y de t de 1, mais a integral de t de 1 a t de 2 de f de t, yt, dt. Agora, seja y de n a aproximação de y tn. Para a gente obter um método numérico mais simples, a gente vai aproximar f no intervalo t de 1, t de 2. E pela função constante f de t, y de t, aproximadamente f de t de 1, y de t de 1, eu acho que tem um parênteses a mais aqui. Esse parênteses aqui não tem. A gente vai ter que y de 2 vai ser igual a y de 1 mais a f de t de 1, y de 1, vezes a integral de t de 1 até t de 2 dt. E com isso, resolvendo isso, a gente vai ter que y de 2 vai ser igual a y de 1 mais h vezes a f de t de 1, y de 1. E a gente vai repetir esse procedimento para t de 3, t de 4, e a gente vai obter o que é chamado de método de Euler, y de n mais 1 igual a y de n mais h, f de t de n, y de n. E essa aqui é a nossa condição inicial que a gente tinha lá no começo, que vai ter como y de t de 1, que vai ser igual a y de 1, que vai ser a nossa condição inicial. E era só isso. Tá bom. Beleza. A Tatiane não tá aí não, né? Então, professor, não. Eu não conversei com ela hoje, mas eu tinha conversado com ela ontem. E ela disse que ainda não tinha conseguido resolver, mas que ela disse que ia vir conversar com você hoje. Tá. Só que ela não apareceu. Beleza. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Tá. O Rafael e a Júlia estão aí? Sim, professor. Vamos sim, professor. Pode começar. Beleza. Só um minutinho, compartilhar a tela aqui. Opa, acho que a Júlia caiu. Mas já ela volta, eu vou começar falando aqui. Não tem problema. Tá vendo minha tela certinho? Sim. Então, vou encerrar aqui. Bom, bom dia primeiramente. Meu nome é Rafael e eu vou apresentar junto com a Júlia. O nosso trabalho é sobre o capítulo 10 do livro, na parte de dedução e utilização da equação do calor. E a gente vai trabalhar um pouco mais os assuntos que tangem esse tópico. Então, para começar, a gente vai falar da introdução, aí depois a gente vai bater na parte da dedução.
A gente vai explicar como que usa a separação de variáveis para fazer um exemplo e explicar como funciona a condução de calor em uma barra. A gente vai ter também uma visualização ali dos outros problemas da condução de calor referentes a condições de contorno, a ponto de valor inicial e outros casos. A gente vai ver também barras com extremidades isoladas, casos de problemas mais gerais, e depois a gente tem ali a bibliografia, que foi um material de 2 universidades, mais o material didático do BOIS que o professor passou. Então, na introdução, a gente vai falar sobre o processo dedutivo da equação de calor, suas diversas problemáticas e a consideração em relação aos valores de contorno, como a gente disse, que vai gerar bastante problema para a gente. Ela tem bastante utilização em diversos âmbitos e exemplos do dia a dia, assim, academicamente falando, e o material utilizado será referenciado no final. Então, para começar, a gente vai começar com a dedução. A equação do calor é a equação que governa, assim, quando a gente olha ela por cima, a condução de calor em sólidos. E a definição matemática dela é feita, em parte, com base nos fenômenos empíricos e outra parte com base nas provas, teorias e hipóteses matemáticas. Então, para começar, a gente precisa falar sobre a quantidade de calor por unidade de tempo, que é dado por uma constante K vezes A, que é a área no caso, vezes o módulo da temperatura 2 menos a temperatura 1 dividido por uma distância, certo? Esse K em questão a gente vai chegar a dar uma olhada depois, mas por enquanto ele é uma constante. E a gente vai começar partindo de um exemplo para fazer a dedução dessa equação de calor. Aqui a gente tem uma figura, essa figura representa uma barra, e ele fala que essa barra tem lados perfeitamente isolados, o início dessa barra é em x igual a zero e o fim dela é em x igual a L. Então, nesse caso, a gente vai supor também que a temperatura da barra é a temperatura U, e ela depende apenas do x e do tempo t, e não das coordenadas y, z. É como se a gente tivesse uma linha assim, como se fosse um fio, entre aspas. Logo, a temperatura será constante em qualquer seção da reta que a gente pegar como exemplo. A equação diferencial que governa a temperatura na barra, ela expressa um equilíbrio físico importantíssimo para a gente, certo? E o calor absorvido naquela hora é igual ao calor fornecido. Então, a gente vai ter que trabalhar com a equação do fluxo de calor e da absorção de calor para conseguir chegar na equação que a gente quer. Então, a equação do fluxo de calor é essa que está aí embaixo, onde H, que depende de x e um t, é igual menos o limite de d tendendo a zero, com uma distância pequena no caso, porque ele quebra em partes, vezes a constante K, vezes a área, vezes U, que depende de x mais d por 2, e t, menos U, que depende de x menos d por 2, e t também. Tudo isso dividido pela distância. Se a gente pegar essa equação, é aquela equação que a gente estava utilizando agora há pouco, um pouquinho modificada, colocando U no lugar da temperatura. Então, colocando uma função no lugar da temperatura e fazendo a distância disso em d a zero, no caso. E, se a gente perceber, o sinal de menos aparece por conta do fluxo de calor, que o fluxo de calor é sempre de um objeto para o outro, então você está subtraindo de um para fornecer para o outro. Então, quando a gente está analisando da esquerda, x é igual a x0, for maior para a direita, onde x vai ser igual a L. Então, aqui continuando, de forma semelhante, a gente pode falar que a taxa segundo o calor, a taxa na qual o segundo, a taxa na qual o calor passa da esquerda para a direita através dessa seção de reta é dada por x é igual a x0 mais um ΔX que a gente vai escolher, certo? A gente reescreve essa função com o ΔX no lugar do d, e a gente vai ter que fazer mais umas coisas também. A gente vai substituir então, e a taxa na qual o calor entra no trecho de barra, entre x igual a x0 e x é igual a x0 mais o ΔX, que é esse tamanho que a gente colocou, é dado por Q, que é igual a H de x0 e t, menos H de x0 mais ΔX e t, que é igual a K, que é a constante, vezes A. Tudo isso multiplicando U de x, a derivada de x em U, de x0 mais ΔX e t, menos o x de x0 e t. Essa notação que a gente está usando de U com o x embaixo significa que é a derivada parcial de x na função 1. E a quantidade de calor que está entrando nesse trecho da barra no intervalo de tempo t é tudo isso que a gente acabou de descobrir, multiplicando por um ΔT por um período de tempo que a gente quer, por um intervalo de tempo. Certo, a gente trabalhou ali com a equação e a gente chegou que essa equação final aqui é a equação do fluxo de calor num certo período de tempo. Agora a gente vai trabalhar na equação da absorção de calor num certo período de tempo também. Para isso, a gente tem que calcular o termo de absorção. Sabe-se que a variação média da temperatura, ΔU,
intervalo de tempo ΔT é diretamente proporcional à quantidade de calor que é introduzida, inversamente proporcional à massa que a gente tem nesse trecho da barra. Então, a gente pode escrever a equação desse jeito. A variação de temperatura é igual a 1 sobre S, que eu vou chamar aqui de uma constante S, vezes Q ΔT dividido por ΔM, que é a massa no caso, que é igual a Q ΔT dividido por S vezes essa constante ρ que está aí, vezes A vezes ΔX. Ah, mas o que é esse S? O que é essa constante ρ? Para começar, essa constante S é uma constante de proporcionalidade que a gente introduz, que é conhecida como calor específico do material, certo? E o ρ ali é a massa específica dele. Então, quando você está multiplicando ali a massa vezes as coisas, a gente vai ver que a gente vai chegar no outro termo. Tanto esses dois valores que eu falei agora, eles são empíricos, tá? Então, eles são observados através de fenômenos físicos. E a variação média da temperatura, ΔU, que a gente falou no trecho da barra em consideração, é igual à variação da temperatura no ponto intermediário, que a gente vai chamar aqui, falar desse ponto intermediário chamando ele de θ, que varia entre 0 e 1 e multiplica o ΔX, certo? Então, x é igual a x0 mais o θ ΔX, e, portanto, a equação acima que a gente falou pode ser descrita como U de x0 mais o θ ΔX, vírgula, t mais o ΔT, numa variação do tempo, menos o U de x0 mais o θ ΔX no t. Então, ali a gente tem a variação do tempo ali, que é igual a esse termo que a gente tem ali agora, que é o termo que a gente já falou lá em cima. Porém, agora, se a gente reescrever essa equação que a gente conseguiu, a gente pode isolar o Q ΔT também, que é o fluxo de calor. Se a gente fizer isso, a gente tem essa equação aí de baixo, que é só ela reorganizada, reestruturada. E agora sim a gente vai para a parte interessante que realmente importa para a gente, certo? A gente tem a equação do fluxo, a gente tem a equação da absorção, e quando a gente iguala as duas, porque as duas estão isoladas na quantidade de calor pelo tempo que se transmite, a gente vai chegar nesse monstrinho aqui embaixo, certo? E esse monstrinho aqui embaixo assim, uma versão meio cru da equação que a gente vai trabalhar, porque a gente vai dar uma simplificada nela ainda. Então a gente vai pegar essa equação, vai dividir ela por ΔX, vai dividir ela por ΔT, vai fazer o ΔX tender a zero, porque a gente quer um único ponto, a gente quer fazer o menor possível, no caso, como a gente está querendo fazer a derivada em um ponto infinitesimal, por assim dizer, e uma análise tipo, de instantes, a gente vai fazer tanto o ΔX quanto o ΔT tender para zero. E a gente vai chegar que a nossa equação final é um alfa quadrado, que multiplica a derivada segunda de x igual à derivada primeira de t. Certo? E o que é esse alfa quadrado? Esse alfa quadrado é o resultado daquelas constantes que eu falei que iam virar um outro termo. Isso também é tabelado e também é conseguido através de resultado empírico, certo? Então, isso daqui é praticamente a definição da equação do calor. Agora, a gente tem uns outros problemas que para a gente calcular o calor, a gente tem que partir de algum ponto, e esses pontos são as condições de fronteira, as condições de contorno e as condições iniciais de uma barra, certo? Então, quando a gente está tendo uma temperatura, a gente está falando que essa temperatura vai ser mantida no valor constante T, e logo na extremidade, a equação do contorno é U, que é a nossa temperatura, igual a uma constante T. Se a gente, outra condição bem simples ocorre se a extremidade está isolada e não tiver o fluxo de calor através dessa extremidade. Se a gente lembrar da expressão aqui do fluxo de calor, para a quantidade de calor atravessando a barra em qualquer seção de reta, a gente vai ver também que se a gente utilizar essa fórmula e utilizar essa fórmula na condição de isolamento, a gente percebe que essa quantidade é nula. Então a gente vai ter que a primeira derivada de x é igual a zero. Então, uma condição de contorno mais geral que a gente pode aplicar também ocorre se a taxa de fluxo que atravessa a barra é proporcional à temperatura que está ali na barra. Então, se a gente considerar a extremidade da barra x0, onde a gente tem uma taxa de fluxo de calor da esquerda para a direita, e a taxa do fluxo de calor é dada por aquela equação que a gente falou, então a taxa do fluxo de calor saindo da barra, que vai da direita para a esquerda, em x igual a zero, é o contrário daquilo lá, o sinal invertido. A gente falou do sinal que vai da esquerda para a direita, se a gente inverter o sinal, vai para a direita, da direita para a esquerda. E se a gente fizer essa quantidade proporcional à temperatura, a gente pode obter que a condição de contorno é o x no x0 e no instante t, menos h1, que eu já vou explicar o que é, vezes u no instante zero também no tempo t, é igual a zero para todo t maior que zero, com o tempo sendo maior que zero aqui. E nesse caso, a gente tem que h1 é uma constante de proporcionalidade não negativa. Então, no caso, quando h1 for zero, a constante corresponde a uma extremidade isolada da barra que a gente tem, e a gente acaba na condição de contorno inicial que a gente disse agora há pouco, que é o de x igual a zero.
Então, se a gente fizer H1 tendendo ao infinito, ela corresponde à extremidade mantida a temperatura zero. Porque seria a outra extremidade da barra, estaria subtraindo os dois e daria isso daí. Uma condição de contorno mais... Opa, tá igual? Não, tá certo. Eu tenho dois slides igual, perdão. Aí, aqui agora, da mesma forma que a gente tem a expressão anterior, para x igual a zero, a gente pode utilizar também para x igual a L, certo? Que corresponde a outra extremidade da barra, que é o final da barra, entre aspas. Dessa forma, a gente obtém a mesma equação, só que com L, e nesse caso, H2 também é uma constante de proporcionalidade não negativa. Quando a gente está calculando a distribuição de temperatura em um determinado momento, a gente precisa de uma distribuição de um instante fixo para calcular, e a partir desse instante fixo a gente começa a calcular a partir do tempo. Para isso, a gente vai fazer aqui que a temperatura no instante zero, através dessa seção de barra, depende de uma f de x. E esse x que existe tem que ser, claro, no tamanho do comprimento da barra que a gente está tratando. O problema, então, é determinar qual que é a solução para a equação diferencial que a gente falou da equação do calor, que é essa daqui, que está sujeita a uma das condições de contorno citada anteriormente, em cada extremidade, e a condição inicial, que a gente colocou aqui agora no instante inicial, certo? Então, aí essa parte aqui, existem diversas generalizações e alguns métodos bastante, assim, que vão começando a se espalhar e se ramificar aqui. E elas possuem diversas observações e fenômenos empíricos e naturais também. E seguindo isso, o material que a gente vai falar aqui, no material da barra, pode não ser uniforme, por exemplo, a seção reta pode não ser constante ao longo de toda a barra, e nesse caso os parâmetros que a gente tem, que eu citei anteriormente, nas equações de fluxo e de absorção, que é o K, o ρ e o S, e a A também pode ser dependentes da variável axial x, que é o comprimento. Então, se a gente voltar para aquela equação do fluxo, a gente vai ver que a gente tem uma taxa de transferência de calor da esquerda para a direita, que x é igual a x0. E essa taxa agora, que a gente está fazendo essas variáveis dependerem de x, vai ficar o seguinte: h de xlt é igual a uma constante k, que depende de x, vezes a, que depende de x, vezes u de x, que depende de x, e t. Então, uma expressão que a gente tem que é análoga, porque a gente escreveu ali com o ΔX que a gente estava somando na hora, se a gente introduzir essas quantidades, a gente vai substituir naquela equação praticamente tudo que depende disso daqui, dessas constantes agora, que na verdade viraram funções de x, e a gente vai se obter que k de... Opa, deixa eu só ocultar aqui para poder mostrar. Aqui a constante k vezes a vezes u de x é igual a tudo isso daqui. E agora a gente tem isso daqui. A gente vai reescrever isso daqui para ficar de um jeito um pouco mais simples. A gente já vai ver onde a gente quer chegar. Então a gente tem um r de x que multiplica o t, que é igual a p de x que multiplica o u de x, derivado em x. Onde o p de x é aquele kx que eu falei, vezes ax, e r de x é igual a s de x vezes ρ de x vezes a de x. Isso daqui, como a gente está falando de quantidades empíricas e de uma área, vão ser intrinsecamente positivos esses valores, certo? E agora a gente está terminando aqui, só para falar, a gente já está terminando essa parte da condição de fronteira também. Mas existe uma outra generalização. E uma dessa segunda generalização existe se a gente tiver uma fonte G que adiciona calor nessa barra, numa taxa que a gente vai chamar aqui com uma função G, que depende de x, t e u, que é a unidade que é a temperatura, que é um calor no caso. Certo? Então, nesse caso, como você está adicionando, isso aqui tem que ser maior que zero, e a gente vai multiplicar por ΔX e ΔT, e a gente vai somar isso na equação generalizada que a gente tinha descrito anteriormente. Então, vai ficar desse jeito aqui. Então, a gente tem a condição que a gente tinha das variáveis que dependem agora de x, mais uma fonte de calor que adiciona calor aqui também. E nesse caso, se a gente estiver falando de um sumidouro, a gente vai ter que tornar o problema tratável. Como é um problema de 3 variáveis, ele tem algumas especificações que tornam ele um pouco difícil de trabalhar. E para a gente poder fazer isso, a gente tem que supor que G é linear em U e que o coeficiente de U não depende do tempo. Ou seja, a gente vai ter que fazer uma equação que fornece energia para a gente, ou que no caso tira energia para a gente, que não depende do tempo. Então, G de xt e U é igual a uma f de xt menos q de x que multiplica U. Então agora a gente tem essa equação aqui que eu já mostrei anteriormente, e a gente vai substituir esse termo aqui pelo termo que eu falei aqui, substituindo G por F menos Q, certo?
E agora, se a gente só remanejar isso daqui, a gente vai deixar f positiva para a gente poder botar as outras funções de uma maneira positiva sem ter que ficar tratando aqui na nossa equação agora. E ela é utilizada em diversos métodos matemáticos e, assim, dando uma procurada por cima, a gente já percebeu que ela é utilizada também no método das diferenças finitas, que é um método que se tem em computacional para poder resolver problemas desse calibre aqui, por assim dizer, né? E esse tipo de equação, ele possui diversos problemas de contorno, que a gente vai comentar. E a gente já deu uma préviazinha ali, né, que a gente tem que ter um instante inicial para saber o resto, mas a gente vai discutir isso depois um pouco melhor. E aqui é o seguinte, se eu quiser aplicar essa mesma equação do calor para mais dimensões, eu vou fazer esse esquema aqui, onde eu só tinha o xx aqui, eu vou somando as outras dimensões aqui, e eu vou calcular, vou ter que fazer todo o trabalho que eu tive para uma dimensão para as demais dimensões, e isso também vai gerar problemas de contorno. Então, agora eu vou passar para a Júlia, para ela poder falar como que a gente utiliza essa equação de calor e dar uns exemplos para a gente. Vou compartilhar a tela. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá. Com slide para sim. Agora a gente vai usar uns conceitos que o Rafael falou. Eu vou falar sobre a separação de variáveis e a condução de calor em uma barra. As equações diferenciais parciais básicas de condução de calor, propagação de ondas e teoria do potencial, elas estão relacionadas a 3 tipos de fenômenos: o processo de difusão, os processos oscilatórios e os processos independentes do tempo ou estacionários. Essas equações elas têm muita importância na física e em pontos de vista matemático. Essas equações também, elas têm uma teoria... as equações que têm uma teoria mais bem desenvolvida, as aplicações mais significativas, são as equações lineares de segunda ordem. E elas são classificadas em 3 tipos: a equação do calor, a equação da onda e a equação do potencial, que estão relacionadas com esses 3 fenômenos aqui que eu tinha dito. Bom, existem vários métodos para a gente resolver essas equações, mas o mais antigo deles é o de separação de variáveis, que foi utilizado por vários matemáticos, como D'Alembert, Daniel Bernoulli e Euler, por volta de 1750, em estudos sobre ondas e vibrações. Mas o que é, de fato, esse método de separação de variáveis? Ele consiste em separar, basicamente, ele consiste em separar pelo sinal de igualdade os termos envolvendo as derivadas parciais. Bom, agora a gente vai falar da equação do calor. E para demonstrar como esse método funciona, a gente vai considerar um problema básico de condução de calor em um corpo sólido. Vai ser usado valores... é um problema que ele não tem valores reais, né? E o problema que a gente tem é: considere um problema de condução de calor em uma barra reta homogênea de comprimento L e espessura desprezível, muito menor que L, e suponha ainda que os lados da barra estão perfeitamente isolados. Bom, aqui a gente tem uma imagem do problema, que inclusive o Rafael mostrou anteriormente. É uma barra sólida condutora de calor, onde a gente tem que U em xt é a temperatura da barra em um ponto 0 menor que x menor que L, no instante t maior ou igual a 0. E a variação da temperatura da barra é descrita pela equação do calor. Aqui a gente tem a equação do calor, que é dada por alfa ao quadrado, o xx, que é igual a T, 0 menor que x menor que L e t maior que 0. Onde o nosso alfa ao quadrado é a nossa difusidade térmica, e depende do material que a barra é feita. Aqui a gente tem uma tabela dessa difusidade térmica, que a gente pode ver que cada material tem uma difusidade térmica. E, bom, agora começando a conta. Admitindo que a temperatura inicial da barra é conhecida, a gente tem como condição inicial o x0, que é igual a f de x, 0 é menor ou igual a x, menor ou igual a L, e também supondo que as extremidades da barra são mantidas a temperaturas fixas, por simplicidade a gente vai considerar
essa condição de contorno, que é U em 0t, que é igual a 0, e U em nt, que é igual a 0, para todo t maior que 0. Agora, o nosso objetivo é encontrar U em xt, que satisfaça a equação do calor, a nossa condição inicial e a condição do contorno, né? Todos que a gente já mostrou anteriormente, que estão em conjunto aqui, nesse sistema. Agora, a gente vai usar o nosso método de separação de variáveis. Nele, a gente admite que o xt é igual a x em xzinho, tzão em tzinho, onde x depende somente de x e t depende somente de t. Derivando e substituindo na equação do calor, a gente tem que a derivada segunda de x sobre x é igual a 1 sobre alfa ao quadrado, vezes a derivada de t sobre t, que é igual a menos lambda, em que lambda é a nossa constante. Ela não depende nem de x e nem de t. E é chamada de constante de separação nesse método. De forma equivalente a isso aqui, a gente tem que a derivada de x mais lambda x é igual a 0, e a derivada de t mais alfa ao quadrado lambda t é igual a 0. Com isso, os nossos produtos das duas soluções anteriores, né, que a gente encontrou, fornecem uma solução da equação do calor. Mas o nosso interesse são em apenas soluções do calor que também satisfaçam as nossas condições de contorno, que são essas aqui que a gente tinha visto anteriormente. Isso restringe bastante os valores possíveis para lambda. Então, substituindo o xt, que é igual ao xtt, no método de separação de variáveis que a gente viu anteriormente, na condição de contorno em x igual a 0, a gente tem que U em 0t é igual a x em 0, t em t, que é igual a 0. E se nessa equação anterior a gente usasse t em t como 0 para todo t, então nosso x em t seria 0 para todo x em t. X e t. Assim, a nossa possibilidade é anulada, porque a gente não pode ter isso em 0. Logo, a nossa equação anterior ela deve ser satisfeita, né, utilizando essa condição aqui, que é x em 0, que é igual a 0, e x em L, que é igual a 0. Dessa forma, a gente tem o nosso problema de valor de contorno para x, que é x, é a segunda derivada de x, mais lambda x, que é igual a 0, x em 0, que é igual a 0, x em L, que é igual a x em L, igual a 0. Bom, considerando que essa equação que a gente tem está sujeita às nossas condições de contorno, que a gente chegou anteriormente, as nossas soluções são xm em x é igual a seno de m pi x sobre L, e lambda m é igual a m ao quadrado, pi ao quadrado, sobre L ao quadrado, onde nosso m é 1, 2 e além. A nossa primeira, né, equação aqui, ela é chamada de autofunção, e a nossa segunda é chamada de autovalores. E voltando para a nossa equação, que a gente achou anteriormente, e substituindo lambda por lambda m, a gente tem que a derivada de t mais mπ alfa sobre L ao quadrado vezes t é igual a 0. Que é onde lambda é equivalente a lambda m, a gente divide como solução que t em t é igual a esp sobre menos m ao quadrado, pi ao quadrado, alfa ao quadrado, vezes t, sobre L ao quadrado, onde nosso m é 1, 2 e assim por diante. Bom, combinando nossos resultados anteriores, né, com o x1 em xt, que é igual a x em x, t em t, a gente possui as nossas soluções fundamentais para a resolução do problema da condição do calor, que é essa equação aqui. O em n é igual a esp sobre menos m ao quadrado, pi ao quadrado, alfa ao quadrado vezes t, sobre L ao quadrado, vezes seno de mπx sobre L, e onde o nosso m é 1, 2 e assim por diante. E admitindo que a solução do problema é uma combinação linear de todas as soluções fundamentais, a gente tem que
U em xt é igual a somatória de m é igual a 1 ao infinito, de cm esp sobre menos m ao quadrado, pi ao quadrado, alfa ao quadrado vezes t, sobre L ao quadrado vezes seno de m pi vezes x sobre L. A equação da qual satisfaz a equação do calor, a nossa condição inicial e as condições de contorno que a gente falou que precisava satisfazer as três, né? Bem lá no começo. Bom, finalmente a gente tem a nossa condição, finalmente da condição inicial a gente obtém U em x0, que é igual àquela somatória que a gente fez antes, que é igual a f de x, 0 menor que x menor que L, que corresponde à série de Fourier em senos de f. E se f é uma função hiper com período de t igual a 2L, a gente tem que Cm é igual a 2 sobre L, a integral de 0 até L de f de x, vezes seno de mpx sobre L dx, onde o nosso m é 1, 2 e assim por diante. E aqui a nossa solução, né? Que a gente falou anteriormente, isso aqui só juntando, fazendo o agrupamento dela. Essas aqui são as nossas condições, né? Que é a equação do calor, a condição inicial e as condições de contorno. Essa aqui é a nossa solução, onde o nosso Cm é essa integral aqui. Bom, agora a gente tem um problema com valores reais e o nosso problema aqui encontre a temperatura de U em xt em qualquer instante em uma barra de metal com 50 centímetros de comprimento, insulada, né, isso quer dizer isolada nos lados, e inicialmente uma temperatura uniforme de 20 graus em toda a barra e cujas extremidades são metidas a 0 graus para todo T maior ou igual a 0. A gente tem como solução para esse problema que a temperatura da barra ela satisfaz o problema da condição de calor, com L igual a 50 e f de x igual a 20, para todo 0 menor ou igual a x menor ou igual a 50, e sendo assim, utilizando essas soluções que a gente encontrou, né, que é essa somatória e o Cm, né, o valor do nosso Cm, e agrupando tudo aqui, fazendo todos os nossos remanejamentos, a gente chega nessa solução, né, nessa equação gigante, para a solução desse problema de condução de calor. Bom, agora a gente vai falar da visualização do problema anterior, desse problema aqui. A resolução que a gente chegou para a temperatura ela é bem complicada, mas o nosso fator exponencial com potência negativa em cada termo da série faz com que ela convirja muito rápido, exceto para valores pequenos de t ou alfa ao quadrado. Desse jeito, é possível obter bastante resultados precisos usando no original poucos termos da série. A gente vai ver nas figuras, nos próximos slides, gráficos desse problema, onde nosso t ele vai ser em segundos, o nosso alfa ao quadrado ele vai ser em centímetros ao quadrado por segundos, e que escolhido por conveniência, o nosso alfa ao quadrado vai ser igual a 1, que pela tabela de valores que a gente viu anteriormente, essa barra ela vai ser feita de material de cobre ou de alumínio. Bom, aqui a gente tem uma visualização, né, visual do problema. Aqui, né, nessas figuras, a gente tem um gráfico um gráfico plano da solução U em xt para diferentes valores de t. E analisando, a gente percebe que a temperatura ela vai sempre diminuindo, né, na medida que a barra vai perdendo calor pelas extremidades. Aqui a gente tem esses dois tipos de gráfico que querem dizer a mesma coisa. E aqui a gente tem uma visualização tridimensional dessa solução, né? Que é a mesma coisa que a gente vai vendo que vai perdendo temperatura conforme vai perdendo calor pelas extremidades. É a visualização tridimensional da distribuição de temperatura na barra em diversos instantes diferentes de t. E agora o Rafa ele vai continuar falando sobre outros problemas de condução de calor. Alô, tá conseguindo ver minha tela? Sim. Beleza, então.
Bem, continuando aqui, né? A Júlia acabou de dar um exemplo de como que se resolve um problema desse de solução da equação de calor, e ela utilizou um método ali. Mas ela falou da condição de contorno ali, e eu vou abordar outros problemas que são derivados, entre aspas, disso daí. Anteriormente, a gente teve a gente considerou essa equação aqui, certo? Onde alfa quadrado vezes a derivada segunda de x é igual à derivada de t1. E o x tem que variar entre o começo e o fim da barra para todo t maior que zero. E o t tem que ser maior que zero, desculpa. E as condições de contorno são u no x0 em t é igual a zero e u no L também é igual a zero para todo t maior que zero. Desculpa, para todo t maior que zero de novo não, eu falei errado de novo. É para t maior que zero. Então, u de x no instante zero é igual a essa f de x que a gente falou. Então aqui a gente tem as nossas três equações, entre aspas, assim. Nossa condição inicial, a condição de contorno e a equação do calor. Pera aí, Rafael. Aí, Qual é a diferença desse t maior que zero e para todo t maior que zero? significa que aqui o t tem que ser maior que zero nessa equação. E não que para todo resultado dessa equação o t tem que ser maior que zero. Então, por exemplo, assim, posso dar um mini exemplo aqui? Uhum. Pode. Certo. Aqui nesse caso aqui eu tenho a equação do calor. O meu x tem que variar entre 0 e L, que é o comprimento da minha barra. E o meu t nessa equação, quando eu for realizar ela, tem que ser maior que zero. Não significa que meu x tem que ser maior que zero e menor que L para todo t maior que zero. Literalmente é um para todo aqui. O para todo faz com que eu tenha que fazer isso ao decorrer de todos os valores que eu coloco. Não sei se ficou claro, se eu consegui falar. Não? Deixa eu perguntar uma coisa. Bom, mas para qualquer t que você escolher aí, ou que você for analisar, o resultado, por exemplo, nas condições de contorno vai ser zero. Certo. Tá bom. Posso continuar? Pode. Beleza. Então aqui a gente tem a equação do calor. Deu uma quebrada aqui por um momento, mas aí a gente tem a condição do calor, as condições de contorno e a condição inicial. E como a Júlia falou, a gente viu que essa somatória aqui é a nossa solução com o método da separação de variáveis, e os coeficientes Cn é dado pela série. Esses são os coeficientes da série que a gente tem aqui. A série acima é a série de Fourier em senos de f, e de acordo com as contas realizadas previamente, que a Júlia fez e deu uma mostrada lá, a gente tem que os coeficientes são dados por essa integral aqui, certo? E a gente tem um negócio aqui que é bom falar. Como que a gente partiu dessa série, como que a gente chegou nesses coeficientes, nas autofunções e nos altos valores? Isso não é algo trivial, não é nem um pouco trivial, e o livro nem chega a abordar como que ele sai de um passo e vai para o outro, porque ele fala que existe uma série de problemas por detrás disso, certo? Então, ele fala que tem que ser considerado uma solução formal e que foi obtida sem toda essa justificativa rigorosa dos procedimentos de limite envolvido. E isso se dá por causa de uma série de fatores que a gente vai chegar a comentar. Porém, uma vez que a gente tem essa série, a gente pode provar que ela converge, desculpa, e para x entre 0 e L, e para t maior que zero para uma função contínua, e que as derivadas o xx e o t pode ser calculada diferenciando essa série termo a termo. E o argumento disso se baseia, que nem a Júlia falou, por causa do fator exponencial com uma potência negativa, que normalmente faz com que a convergência seja relativamente rápida, e como a gente disse também, essa convergência pode dar uma variada ali por causa de alfa quadrado e por causa do outro termo lá. Então, é interessante também a gente notar que, embora f que a gente escolha satisfaça os pontos da condição do teorema de convergência de Fourier, ela pode ter pontos de descontinuidade. E nesse caso, a distribuição da temperatura no instante zero, no instante inicial, é descontínua para um ou mais pontos. Mas, de qualquer jeito, a solução u de xt é contínua para valores arbitrariamente pequenos de t maior que zero. E isso ilustra bem o fato que a equação do calor ela vai suavizando com o tempo. Então, por mais que possua descontinuidades, essas descontinuidades já não estão mais presentes depois que você passou esse instante inicial da distribuição de temperatura. E, finalmente, como a f é limitada, ela tem que seguir os coeficientes, ela segue, na verdade, os coeficientes de Cn, que foi descrito anteriormente, que também são limitados, certo? Em consequência, a presença do fator exponencial da potência com potência negativa lá
em cada termo da série garante pra gente que o limite de t tendendo ao infinito de u de xt é igual a zero, e a gente chegou a falar isso lá na dedução também um pouquinho. Isso para todo x, independente da condição inicial que a gente tem. Então, esse resultado está de acordo com o resultado esperado na intuição física e pelas observações empíricas, que se uma barra está, assim, no vácuo, em repouso, sem ter contato com nada, ela vai perdendo temperatura até ela entrar no equilíbrio térmico. Então agora, a gente vai considerar dois outros problemas da equação de calor em uma dimensão espacial que pode ser resolvido pelo método que a gente abordou anteriormente, certo? Então, se a gente supor que uma extremidade da barra é mantida a uma temperatura constante T1 e a outra é mantida a uma temperatura constante T2, que é diferente do que a gente já viu até agora, as nossas condições de contorno vão ser essas daqui, certo? E a equação diferencial que a gente tem é ainda aquela padrão, que a gente está trabalhando com ela até agora, e a condição inicial permanece inalterada, que é a de f de x. Esse problema é um pouquinho diferente, um pouquinho mais difícil do que os outros que a gente viu até agora, porque a gente tem condições de contorno que não são homogêneas, certo? Se a gente parar para resolver ele, a gente vai ter que pegar esse problema de contorno, deixar ele homogêneo para aí sim poder resolver, certo? Então, a técnica para fazer isso vem de um argumento físico que a gente vai explicar também. Depois de muito tempo, quando o t tende ao infinito, no caso, a gente antecipa que vai ser alcançada uma temperatura estacionária, que o livro chama de epsilon, só que a gente vai chamar aqui de v de x, certo? Que é independente do tempo t e das condições iniciais, porque já está estacionário. Mas como o v de x tem que satisfazer ainda essa equação do calor, a gente tem que a segunda derivada de v de x é igual a zero para toda a extensão da barra. E a distribuição da temperatura no estado estacionário é uma função linear de x. Além disso, essa função estacionária tem que satisfazer ainda as equações de contorno. E as equações de contorno são v de 0 igual a T1 e v de L igual a T2, que são válidas mesmo para quando t vai ao infinito. Então, quando a gente tem a solução da equação da segunda derivada de x igual a zero no comprimento da barra, satisfazendo a equação de que v0 igual a T1 e vl igual a T2, a gente pode montar isso daqui, certo? Uma v de x é igual a T2 menos T1, que é a variação da temperatura, vezes x, que é o momento do x que a gente está, o valor de x que a gente está no momento, dividido pelo comprimento dessa barra, mais a temperatura inicial. Então, se a gente pegar esse problema agora e retornar ao problema inicial que a gente tinha da equação do calor, a gente pode tentar expressar u de xt como uma soma da distribuição da temperatura no estado estacionário e no estado de transição, que a gente vai chamar de w de xt. Dessa fórmula, a gente tem u de xt, que é igual ao estado estacionário, mais essa transição que ele faz. E nesse caso, o v de x é dado por aquele valor que a gente falou, e o problema será resolvido se a gente puder calcular esse w de vt, certo? O problema dos valores de contorno para w de xt é obtido substituindo u de xt na equação do calor e nas equações do contorno. Então, aqui antes a gente tinha u, e no caso u foi substituído por v mais w, então a gente vai substituir isso aqui na equação do calor e fazer isso daqui, certo? Então, a gente tem isso daqui, e agora a gente vai continuar fazendo mais umas contas para chegar no ponto aqui que a gente já vai entender onde a gente quer chegar. A gente tem que v de xx, a segunda derivada de x, é igual a zero, e a derivada em t também é igual a zero. Analogamente, a gente tem que as equações que a gente tinha antes, que é u de xt igual a vx mais wxt, e as aqui são as condições de contorno que a gente falou e a condição inicial, a gente tem elas escritas aqui para w agora, certo? E se a gente perceber essa função que a gente colocou aqui, ela zera. Então, se a gente juntar as equações, a gente vai ter que w de x no instante zero é igual a u de x no instante zero, menos a equação estacionária, que é igual a f de x, que a gente ainda tem que inserir, menos o estado estacionário. Nesse caso, o v de x ainda é dado por aquela equação que a gente falou, então eu coloquei aqui as equações para citar bem e relembrar esse ponto, e assim nessa parte transiente da solução, que vai fazer a transição de uma temperatura para outra, o problema original pode ser resolvido se a gente encontrar o problema que consiste nessas equações citadas aqui agora, certo? Então, como já foi discutido anteriormente também, se a gente pegar a mesma solução que a Júlia fez e aplicar, só em vez de u de x lá, a gente aplicar f de x menos... Desculpa, em vez de u de x não, se a gente aplicar em vez de f de x menos v de x, como distribuição de inicial de temperatura, a gente vai ter essa equação aqui, onde Cn é dado por esse termo aqui. No caso, a gente só substituiu na função na outra função e nos outros valores. Então, o que a gente fez nessa técnica aqui?
a gente pegou uma condição de contorno não homogênea, ou seja, tinha mais de uma condição de contorno, a gente fez o estado estacionário menos a transição para poder fazer isso virar uma solução homogênea para a gente poder calcular do mesmo jeito que a gente estava calculando o problema que a Júlia citou. E agora eu vou dar um exemplo disso aqui. Então, se a gente tem uma temperatura no estado estacionário que satisfaz que a segunda derivada do estado estacionário é igual a zero e as condições do contorno são V0 igual a 20 e V30 igual a 50, a gente pode falar que a equação do estado estacionário em x é 20 mais x. E a solução transiente de W, que a gente falou também, satisfaz a equação do calor, certo? E quando a gente tem aqui com as condições de contorno homogêneas que a gente tem, que é W de 0 no instante t igual a 0 e W de 30 no instante t igual a 0. A condição modificada, então, que a gente fez disso, vai ficar essa equação aqui. Mas se você perceber, surgiu alguns números dela. Por quê? Porque aqui a gente está considerando nossa f de x como sendo 40 menos 3x, e alfa como sendo 1 e L como sendo 0. Aí sim, substituindo isso daqui. A gente tem 40 menos 3x aqui, que é igual a f de x. Aí a gente tem 20 mais x, que é igual à equação que aqui. E aqui é o resto da subtração da equação. Então, se a gente pegar essa equação aqui, a solução dela vai ser dada pela equação que a Júlia já falou lá da série, que é das funções dos autovalores, com o Cn sendo esse valor aqui. Opa, slide igual. E aqui eu vou mostrar um gráfico plotado dessa distribuição de temperatura. Se a gente perceber bem aqui, ela mostra a distribuição inicial de temperatura, que é 60 menos 2x, a distribuição final de temperatura, que é 20 mais x, e a temperatura em 2 instantes, resolvendo as equações que a gente tem ali. Se a gente puder perceber, a gente tem uma equação aqui e outra equação aqui, e essas distribuições que a gente tem aqui segue bem esse modelo que a gente está falando, que no instante inicial ela vai se diferenciando, porém, enquanto essas temperaturas vão ficando mais parecidas, quando essas equações vão ficando mais parecidas, a gente tem que ela vai se aproximando daqui, certo? E depois ela começa a se afastar de novo. Então a gente calculou isso aqui para vários valores de t aqui, para mostrar como isso vai mudando com o passar do tempo. E aqui é barras com extremidades isoladas, e para isso eu vou passar para a Júlia aqui, para depois só falar mais um pouquinho e terminar a apresentação. Tá, eu vou apresentar. Peraí que não tá aparecendo a janela do aplicativo. Não dá para apresentar a tela inteira, Ju? Eu vou fazer isso, peraí, eu tô abrindo de novo o arquivo. Às vezes, se você dá Alt Tab pra janela, ela aparece. Deixa eu tentar. Se não der certo aí eu posso mostrar aqui também, e você vai falando para passar. Peraí. Eu vou apresentar a tela inteira. Fala se vocês estão vendo. Aqui. Vocês Sim. conseguem ver? Estamos vendo sim. Tá. É o slide 66, tá? Tá. Anteriormente eu falei sobre as barras com lados isolados, e agora eu vou falar das barras com extremidades isoladas. Ou seja, a gente não tem a transferência de calor através delas, né? Logo, com esse não fluxo de calor, o problema é de forma que satisfaça também a equação do calor, a nossa condição inicial e a condição de contorno, que foi descrita previamente também. Sendo assim, o nosso problema ele pode ser resolvido utilizando o método de separação de variáveis, que também já foi discutido, que é essa equação aqui, que é equivalente a essa daqui. Essas duas aqui, no caso, né? Bom, o produto das duas soluções, ele é esse daqui, esses dois.
e fornece uma solução da equação do calor. Mas, como anteriormente, o nosso interesse é em soluções de equação de calor que também satisfaçam as nossas condições de contorno. Isso restringe bastante os nossos valores possíveis para a lambda. Substituindo, né, pelo nosso método de separação de variáveis, é isso daqui, nessa equação. Na equação de contorno em x igual a zero, a gente tem que u em 0t é igual a derivada de x em zero vezes t em t, que é igual a zero. Se nessa equação anterior a gente utilizasse t em t como zero para todo t, então u em xt seria zero para todo x e t. E dessa forma, a possibilidade seria anulada, que nem na última equação, né? Que nem na barra com extremidade com lados isolados. E a equação anterior ela deve ser satisfeita utilizando essa condição. Derivada de x em zero, que é igual a zero, e x em L, que é igual a zero. E dessa forma, o problema de valor de contorno para x é a segunda derivada de x mais lambda vezes x, que é igual a zero, derivada de x em zero, que é igual a derivada de x em L, que é igual a zero. Deste modo, a equação, né, a segunda derivada de x mais lambda x, que é igual a zero, ela está sujeita às condições de contorno, que a gente achou anteriormente, que é essa daqui. E é possível mostrar que só existem soluções não triviais desse problema se lambda for real. E aqui que está a diferença, né, da barra com extremidades isoladas com a barra com lados isolados, que é a partir daqui que a conta muda um pouco. No momento, se a gente considerar que lambda é real, e os três casos, lambda menor que zero, lambda igual a zero e lambda maior que zero, a gente vai agora tratar esses casos para chegar numa solução. Nosso primeiro caso é lambda menor que zero, e supondo, né, que lambda é menor que zero, e por comodidade lambda é igual a menos mi ao quadrado, onde mi é real e positivo, a gente tem que a derivada segunda de x menos mi ao quadrado vezes x é igual a zero, e essa condição que a gente tinha achado anteriormente. E a nossa solução geral para esse problema é x em x, que é igual a k1 seno h de mi x mais k2 cosseno h de mx. Nesse caso, as condições de contorno elas só podem ser satisfeitas escolhendo o nosso K1, que é igual ao nosso K2, que é igual a zero, e isso não é aceitável porque o lambda não pode ser negativo, ou seja, a gente não tem autovalores negativos. Agora, se lambda for igual a zero, então a nossa equação fica a segunda derivada com a segunda derivada de x, logo x em x é igual a k1x mais k2. E com as nossas condições de contorno, implica que K1 é igual a zero, mas não determina um valor de K2. E dessa forma, a gente tem que lambda igual a zero é um autovalor associado a uma autofunção x em x, que é igual a 1. E voltando para a nossa equação, né, derivada de t mais alfa quadrado vezes t, que é igual a zero, com lambda igual a zero, tem t também é uma constante. E dessa forma, ele pode ser combinado com o nosso K2, e temos que a solução constante para lambda igual a zero é u em xt, que é igual a k2. Aqui a gente tem o nosso caso 3, que é lambda maior que zero, onde, por comodidade, a gente utiliza um valor aqui como mi ao quadrado, onde mi é real e positivo. A gente tem essa equação, que é derivada de x mais mi ao quadrado vezes x, que é igual a zero, com a derivada de x em zero, que é igual a derivada de x em L, que é igual a zero. E, como solução geral, a gente tem que x em x é igual a k1 seno de mi x mais k2 cosseno de mi x. Nesse caso, a nossa condição de contorno, derivada de x em zero, que é igual a zero, ela só pode ser satisfeita escolhendo k1, que é igual a zero. Enquanto o nosso K2 ele é arbitrário, desde que o nosso mi seja igual a nπ sobre L, onde o nosso n é 1, 2 e assim por diante. Portanto, os nossos autovalores e as nossas autofunções são, respectivamente, lambda n, que é igual a n ao quadrado vezes π ao quadrado sobre L ao quadrado,
é xnx, que é igual a cosseno de npx sobre L. Para os nossos autovalores, né? Esse aqui, no caso. A equação derivada de t mais alfa ao quadrado lambda t, que é igual a zero, tem como solução Tn, que é igual a Kn esp sobre menos Np alfa sobre L ao quadrado vezes T, onde o nosso Kn é a constante. Bom, combinando todos esses resultados, a gente tem a nossa solução fundamental para o problema, né? As nossas soluções fundamentais, que satisfazem a nossa equação do calor, a condição inicial, e as condições de contorno, que a gente viu que tem que satisfazer. Essa aqui são as nossas soluções fundamentais, e onde a gente retirou as constantes arbitrárias de proporcionalidade. Como tanto na equação do calor quanto nas condições de contorno elas são lineares e homogêneas, qualquer combinação linear finita de soluções fundamentais satisfazem elas. Então, supondo que a afirmação anterior é verdade para uma combinação linear infinita convergente de soluções fundamentais, então, para a condição inicial ser satisfeita, né, o em x0, que é igual a f de x, onde 0 é menor que x, menor ou igual a x, menor ou igual a L, a gente assume que a gente tem essa equação bem grande aqui como resultado. E para a gente obteve como resultado esse aqui. E então aqui, né, novamente, a gente assume que o resultado é U em xt, que é igual a C0 sobre 2, mais somatória de N1 ao infinito de Cn, esp sobre menos Np alfa sobre L ao quadrado vezes T, vezes cosseno de Npx sobre L, onde nossos Cn são escolhidos de modo que a condição inicial seja satisfeita. Então, a gente tem que U em x0 é igual a f de x, que é igual a C0 mais C0 sobre 2, mais somatória de N1 ao infinito, de Cn cosseno de Npx sobre L. E tomando os nossos coeficientes Cn para a série de Fourier de cossenos agora, zero de senos, a gente tem que o nosso Cn é igual a 2 sobre L, integral de 0 a L f de x, vezes cosseno de npx sobre L dx, onde o nosso n é 0, 1, 2 e assim por diante. Dessa forma, né, juntando todas as nossas condições, a gente tem aqui a equação do calor, a condição inicial e a nossa condição de contorno. A gente tem como solução essa equação, né, que a gente achou anteriormente, onde Cn é essa integral aqui. Bom, agora, fazendo um problema real, né, a gente tem aqui o nosso problema, que é encontre a temperatura em xt em uma barra metálica com 25 centímetros de comprimento, isolado tanto nas extremidades quanto nos lados, cuja distribuição inicial da temperatura é U em x0 igual a x para 0 menor que x, menor que 25, e a temperatura da barra satisfaz o problema de condução de calor com L igual a 25. Né? Esse aqui, na verdade, esse aqui faz parte da solução, deve ter aqui embaixo. Então, a nossa temperatura da barra satisfaz o problema de condução de calor com L igual a 25. A gente tem aqui, né, nossas condições. A equação do calor, a condição de contorno e a condição inicial. E pelo método de separação de variáveis, utilizando esses resultados que a gente obteve, a gente tem que o nosso resultado, né, fazendo todo o manejamento e as contas achando o Cn, a gente tem como solução do problema esse daqui, essa equação. Aqui a gente tem uma visualização do problema. Aqui a gente tem, né, a visualização desse problema anterior no tridimensional, né, visualização tridimensional da distribuição de temperatura na barra em diversos instantes diferentes de tempo. E aqui no gráfico plano, a mesma coisa. Bom, agora o Rafa vai finalizar falando sobre os problemas mais gerais. É a última vez que eu vou aparecer aqui, eu prometo. Vou dar uma compartilhada de tela aqui. E essa parte aqui, a gente já praticamente passou por todo o conteúdo pesado que tem entre aspas, né? E deu para perceber que o buraco é bem baixo quando a gente está falando de equação de calor, como o próprio livro fala.
a solução para aquelas partes de autofunções e autovalores não é algo trivial. A partir do momento que você chegou naquilo lá, em alguns casos, com alguns exemplos, você consegue realizar um problema, fazer um problema. Só que isso está sujeito a muito mais problema. A gente já encontrou tudo isso de problema falando apenas de x. Imagina se a gente fosse colocar mais derivadas mais dimensões juntas e por aí vai. Então, o método da separação de variável, ela pode ser utilizada para resolver problemas de condução de calor com contornos bem diferentes do que a gente viu aqui, que a gente citou, que são essas daqui, que foi as mais utilizadas aqui pela gente. Então, por exemplo, assim, uma extremidade esquerda da barra pode estar sendo mantida a temperatura fixa T, enquanto a outra está isolada. E nesse caso, as condições de contorno ficariam desse jeito aqui, onde o x0 é igual a x0T é igual a T, que é essa temperatura constante, e a outra extremidade da barra seria igual a zero, e com um T maior que zero. Para resolver esse problema, a gente teria que começar reduzindo de novo essas condições que a gente está falando para condições de contorno homogênea, subtrair ela do estado estacionário, e o problema seria resolvido, assim, basicamente pelo mesmo método. Só que a gente tem outro caminho, não outro caminho, mas a gente vai ver que é um jeito mais geral de poder falar isso. Um tipo mais geral dessas condições de contorno ocorre quando a gente tem um fluxo de calor nas extremidades da barra, e esse fluxo é proporcional à temperatura da barra, certo? Então, se a gente demonstrar isso, a gente vai perceber que uma equação que a gente citou lá no começo na prova vai ser essa, que foi essa daqui. A gente vai ter algumas condições aqui, certo? No qual a derivada de x, de x0 e t menos h1u no zero também no instante t é igual a zero. E a gente tem a mesma coisa aqui para L e H2. E nesse caso aqui, H1 e H2 são constantes não negativas. Se a gente aplicar o método de separação de variáveis nesse problema aqui, que consiste nas equações que a gente já descobriu da equação do calor, e nessa equação aqui, que é a condição de contorno, a condição inicial e a condição do calor, a gente vai, e essa equação aqui também que a gente acabou de colocar aqui em cima, a gente vai ver que pelo mesmo método da Júlia de separação das variáveis, que ela chegou a falar bem, a gente vai ver que x tem uma solução, tem que ter uma solução de que a segunda derivada de x mais um lambda x é igual a zero, e a primeira derivada de x em zero menos esse h1 vezes x0 é igual a zero também, e a derivada de x em L mais o h2 xL tem que ser igual a zero também. Então, para finalizar, a gente tem isso daqui. Nessa equação aqui é uma equação mais generalizada para esse problema de contorno, onde lambda ainda é constante de separação, que a gente chegou a falar, que vai ser tratado como valor real da função. E mais uma vez, é possível mostrar que só existem soluções não triviais para determinados valores reais e não negativos de lambda. Como a Júlia falou, fazer isso daqui com lambda negativo ou igual a zero pode gerar uns problemas para a gente que a gente não quer nem chegar perto, por assim dizer. E outros problemas de contorno que aprofunda bem mais isso está descrito no capítulo 11 do livro, que é uma teoria muito mais geral de como a gente trata, de como a gente tem métodos computacionais para poder resolver isso, poder utilizar ou diferenças finitas, ou fazer um sistema de equação e utilizar Gauss para resolver, e outros métodos diferentes. E aqui a gente tem a nossa bibliografia que a gente usou. A gente usou o Boyce de Prima, que é o livro que o professor passou. A gente também achou 2 materiais, um da UFJF e outro da Unicamp também. E esses 2 materiais, eles também passavam por esse mesmo capítulo do livro, só que talvez com umas palavras um pouco mais diferentes para a gente conseguir entender um pouco melhor. Então é isso, acho que a apresentação era para dar esse geral, explicar como que são os procedimentos e como que se resolvem as equações do calor. E obrigado pela atenção. Beleza. Bom, o seminário de vocês ficou muito bom, mas Obrigado. eu preciso fazer umas perguntas. Ok. Antes de passar para a turma fazer pergunta, deixa eu já fazer. Na percepção de vocês, depois que vocês fizeram, percebi que vocês leram com bastante crítica aí o material. Em uma situação que pudesse de fato aplicar essa coisa toda aí, vocês conseguem imaginar isso ou não? Na verdade, sim. A gente está fazendo um projeto de iniciação com uma professora que deu cálculo para a gente no passado. Uhum. E essa professora, ela está trabalhando esse método de diferenças finitas com a gente, junto com um aluno de mestrado que está vendo a distribuição de calor num certo objeto. Entendi. Então ela começou com a gente com uma equaçãozinha um pouco mais simples, que foi a de Poisson.
Mas aí ela foi passando, tá explicando esses outros métodos e tem outros alunos aqui também, o Yuri e o Pedro, que estão junto comigo e com a Júlia Tá. nesse projeto. Na verdade, o dono que tá aí é o Pedro em si, e uma aluna dela. Deixa eu apresentar minha tela aqui, fazendo um favor. Por favor. A gente ainda ficou assim bem confuso no tema de umas partes, porque as equações ali não são nem um pouquinho fáceis de entender de onde ele tira, de onde ele parte. Normal, isso é normal. Chegou aí, né? Chegou. Então tá. O que eu quero aqui? Você até no final você já antecipou um pouco do que eu falei, do que eu iria perguntar. Digamos que a temperatura não fosse, porque tipo assim, outra coisa também é que eu marquei aqui, eu tinha marcado aqui, depois eu apaguei. Não lembro se foi você ou se foi a Júlia que comentou que certas não é condições, eu acho que são medidas físicas aí que são utilizadas em vácuo, utilizadas não, tomadas em vácuo, num ambiente de vácuo. Eu falei ali só pra poder demonstrar que não tem, que tá isolado, entre aspas. Certo, mas de fato, quando eu falo na prática, então essas coisas já não existem. Ok. Certo? Bom, então vamos lá. Digamos que eu tenho aqui uma barra. Digamos que esta barra faça parte de uma máquina. Tá? E que ela tenha numa extremidade aqui. Eu coloquei a velinha, mas não é a velinha. Tá? Enfim. Ela tem aqui um ponto de calor e na outra extremidade também. Tá? E ela aqui no meio eu quero saber a temperatura da barra. Por quê? Se a temperatura, ela vai começar com uma temperatura inicial. O camarada chega lá para começar a trabalhar na empresa, ela está a uma certa temperatura inicial, ele começa a trabalhar. Então, na verdade, essa temperatura, porque você colocou ela como constante, certo? Apesar que numa ponta você colocou 0, mas tudo bem, você pode alterar e colocar, fazer a mesma análise aí que você fez e colocar elas não iguais a 0 e constante em cada lado. Mas eu estou pensando nessa coisa até sendo variável, né? Mas tudo bem, se tiver que simplificar um pouco, a gente põe ela como constante. O problema é que quando a gente simplifica, coloca hipótese, a gente já não tem mais o problema que a gente de fato está pensando. A gente tem um outro problema. E pode ser que... Por que a gente faz isso? A gente faz isso para ficar distante do bicho feio que você falou. Tá? E isso está errado. Isso não está certo. A gente não pode ter medo do bicho feio. Tá? Por quê? Porque no momento que você lança uma hipótese para deixar o bicho menos feio, você distorce toda a situação prática. Isso sempre. Tá? E ao distorcer a situação prática, você não está resolvendo o problema lá do cara que ele tem na empresa. Você está resolvendo um problema que você formulou e que não é o problema real dele. Então isso pode não ajudar o camarada e ele pode não sentir interesse pela sua suposta forma de ajudar ele lá. Então vamos pensar aqui que pudesse até ser variável, mas tudo bem, nessa situação em que nós estamos aqui, vamos pensar que pudesse até ser constante. Tá bom? Tá, o que é o problema? O problema pro cara lá da máquina é o seguinte. Essa temperatura, se ela crescer, já foi feito um estudo anterior, e se ela chegar até uma temperatura T estrela, depois de um tempo T barra, eu sei que ela vai chegar numa temperatura T barra. Então, nesse momento que chegou na temperatura T estrela, eu preciso ligar um ar-condicionado. Por um tempo T chapéu, e com uma temperatura T chapéu, que depois de percorrido esse tempo T chapéu, vai voltar para a temperatura T zero. Ok? Bom, eu penso que de alguma forma dá para
melhorar um pouco aí, não digo melhorar, alterar um pouco certas coisas das equações aí, do modelo matemático de vocês e conseguir até a solução. O que vocês acham? Já é como você disse, aí a gente deixou de evitar o monstrão. Não, mas acho que até, vamos pensar aqui, tá constante as pontas, Ok. tá? E aí, naquele outro problema mais geral que você falou, então, acho que até dá pra a gente considerar aí de modelar dessa forma e tal e resolver. Tudo bem? Então você fala pra gente fazer, por exemplo, isso pra próxima aula? Não, eu ainda não fiz a pergunta, eu tô só apresentando o problema. Eu Ok. tô só apresentando o problema. Eu Agora tô vem a pensando- minha pergunta, que eu acho que vocês conseguem responder agora. Ok. Uma vez que esteja feito tudo isso, eu encontro a solução. Deste cenário aqui, o que é que eu vou precisar de dados? Talvez alguns outros mais, mas daqui, desse que está aqui, o que com certeza eu vou precisar de informação para eu alimentar a minha equação ou o meu algoritmo, para então poder ter a solução de prever aqui em que momento que eu vou ter que ligar o ar-condicionado. Tá, então parando pra pensar. Quando a gente faz uma equação do calor, a gente tem que ter aquelas 3 coisas que a gente falou, que é equação, um estado inicial e Que estado inicial? O que é que precisa de informação aqui numérica para alimentar o algoritmo? Precisa de uma f de x falando da temperatura da barra quando começa, no T0. Então, esse cara e esse cara. Que aí no caso são as condições de contorno Que são da esse barra. cara. Tá, a temperatura inicial da barra, mas a temperatura inicial da barra, como assim? Em que ponto? Em que lugar? Pro instante t igual a 0. Para um instante t igual a 0. Seria é o essa ponto de temperatura. partida nosso. Isso, seria o T0. Então esse T0. Mas eu Se a gente precisaria disso e disso também. E sim, disso sim, aqui. você precisa. Do L. Da largura da barra. A Eu largura esqueci da de barra. falar Em ali princípio, são essas coisas básicas que eu preciso. Talvez eu venha precisar. Concorda comigo que não dá para descartar essas informações aí, né? Sim. Ok. A minha pergunta agora é a seguinte, ó. Como que vocês fariam na prática, lá dentro da empresa, para pegar essa informação e essa informação? Tá. Bem, se é uma máquina, a gente sabe qual temperatura que está no T1 e T2, por exemplo. A gente pode falar isso? Porque a gente... Não, é uma máquina e eu não tenho, ela não dá essa informação para você, tipo assim, mas você pode usar, tipo assim, igual aqueles negócios que estão usando lá no Mufato lá para pegar a temperatura, lá um termômetro, lá um sensor eletrônico. Pode fazer essas coisas tecnológicas, então? Pode. Você tem que Então, pegar essa temperatura de alguma forma. Como? Se a máquina te fornecer essa temperatura, beleza, você pegou. Certo. Tá certo? Agora, se ela não tiver esse tipo de coisa, então digamos que ela não tenha, se ela não tiver, então você poderia até usar um esquema desse que eu acabei de falar. Concorda comigo? Sim. De qualquer forma, você vai ter que usar algum aparato eletrônico para poder medir essa temperatura para você poder abastecer de informação lá o seu algoritmo, a sua equação. Concorda comigo? Uhum. Ok. Vou fazer agora a seguinte coisa. Eu vou pegar este mesmo aparato. Vocês estão fazendo já... Estão estudando autômato finito lá com a Dilson ou não? Estamos começando com a Cíntia. Com a Cíntia. Ok, tá começando na com a verdade Cíntia. é formais e autômato só. Tá, formais e autônomos. Vocês estão vendo alguma coisa, quando vocês chegarem no Adil, vocês vão ver a coisa um pouco mais feia. Vocês vão ver um monstro. Que entendeu? eufemismo. Mas que, junto com a disciplina de sistemas digitais, te permite a construir aparatos eletrônicos. Tá? Então você poderia pegar um sensor, mirar o sensor aqui, construir um autômato finito que faz o processo de ligar esse ar-condicionado e que quando chegar aqui, voltou para cá, etc e tal.
certo? Certo. Para que Uma que maquinazinha de estado ali pra poder É, ligar. exatamente. Agora a minha pergunta é, para que serve tudo isso que vocês falaram hoje? Olha, serve pra gente poder ver a temperatura dessa barra no meio na teoria. Tá certo. É isso? É isso a Tá. resposta. A minha pergunta é, isso tudo que vocês fizeram hoje não tem aplicação, de fato. Por quê? Porque a tecnologia hoje em dia está de uma... Essa coisa toda, Rafael e Júlia, e todo o resto da turma, isso fazia muito sentido na época do D'Alembert, na época do Cauchy, na época do Fourier, porque eles não tinham todo o aparato tecnológico que nós temos hoje. Então, para eles lá fazia sentido. Para nós hoje, as coisas que faz sentido são outras. Isso aqui não faz o menor sentido. Eu respeito que vocês estejam... Você falou que está fazendo lá um trabalho, eu nem sabia disso. Não, mas a gente. Não, calma, mas a deixa eu gente terminar. realmente percebe isso. Eu respeito isso tudo, mas eu sou, assim, extremamente crítico disso. Na minha opinião, vocês, os alunos da universidade, deviam estar pensando justamente nos monstros. Porque era isso que o D'Alembert, o Fourier, o Cauchy... E eles não são seres assim... Não, mas eles são seres alados, professor. Não, eles eram seres normais como a gente. Mas eles estavam pensando, botando a mente para raciocinar sobre os problemas que eles tinham na época. Que é o que a gente devia estar fazendo hoje. De fato, pensar nos problemas que estão afligindo as pessoas lá fora. Veja só, quer ver? Vou aproveitar para falar uma coisa para vocês. Ó. Pensa que isso aqui são barras de aço, tubos de aço. Acho que já comentei isso com vocês alguma vez na Indiscreta. Mas vamos pensar que sejam tubos de aço. Ah, eu tenho um modelo matemático, eu tenho que picotar esse negócio em vários tamanhos. E eu tenho um modelo matemático que faz isso de um jeito excepcional. Que ele vai perder, assim, o material perdido vai ser pequenininho. Aí você leva isso pro cara na empresa. Mostra pra ele, simula pra ele nos dados dele. E ele vira pra você e fala pra você assim, ah, muito obrigado, eu não tenho interesse nisso não. E você fica espantado, fala, mas você, tipo assim, você pergunta pra ele, mas por quê? Você teme que eu vá te cobrar alguma coisa por isso? Eu não vou te cobrar, porque eu tenho um aluno meu de mestrado trabalhando em cima disso e tal, eu te forneço o algoritmo, o sistema todo pronto, integrado no seu banco de dados e tal. Ele olha pra você de novo e diz pra você, não, muito obrigado, não tem interesse nisso não. Aí eu te pergunto, por que ele faz isso? Porque ele já tá ganhando? É porque ele não tá perdendo. Porque se Acho que o você senhor fala... já chegou a falar isso daí uma vez na aula de Eu discreto. falei, Ah, então, falou ele uma não vez. tá perdendo nada. Isso aqui que a gente chama de perda, ele já cobrou do cliente. Então tudo que eu fizer a mais pra ele vai virar, sabe o quê? Vai virar churrasco pros funcionários. E ele não tá muito preocupado com isso. A não ser que a perda, digamos assim, a perda durante 3 meses, 4 meses, represente pra ele uma caminhonete nova, 0 km. Aí ele vai olhar diferente, né? Mas se for pouca coisa, se não for tão relevante, ou mesmo que seja caminhonete, se ele vê assim que vai dar muito trabalho, muita dor de cabeça, ele vai ter que gastar de alguma forma, alguma coisa, apesar dele não comprar nada de você, mas ele vai ter que ter algum gasto, alguma coisa, comprar um equipamento melhor para processar os... Ele vai olhar e falar, não, obrigado, eu não quero não. Eu demorei para cair a minha ficha do porquê que esse cara faz isso. Porque sempre faz. Mas por que ele faz? Porque ele já cobrou isso daí, ele não tem prejuízo nenhum. Se a gente for pensar, mas agride a natureza, mas ele tá pouco se lixando com isso daí, meu. Olha o presidente retardado que a gente tem no governo hoje. Bom, então, você estava falando, Rafael, que vocês têm essa noção. Quando eu falei que, na verdade, a tecnologia ela passa por cima de tudo isso, né? Uhum. Então, o que eu recomendo para vocês? Eu gostei do seminário de vocês porque significa o seguinte, de qualquer forma, vocês estão estudando matemática, estão associando isso com computação e isso de certa forma, algo que dá para vocês experiência, dá para vocês condições para vocês atacarem problemas mais monstruosos, certo, Rafael? Beleza. Mas
Mas não perca nunca de foco, de mente, que, pô, mas tudo bem, isso aqui é bacana, é legal e tal, mas ó, tipo assim, a tecnologia vem e destrói tudo isso daqui, não precisa usar nada dessa bagaça toda que a gente fez aqui, simplesmente usando tecnologia que a gente tem disponível hoje, né? E cada vez mais a coisa, até porque a tecnologia ela tá todo dia, os chineses estão lá criando patente atrás de patente, né? Então tá todo dia a coisa tá se modificando e melhorando. Então, o que precisa, junto com isso tudo que vocês estão fazendo hoje, de estudar isso aqui, que é muito válido, eu falo de estudar por fora do curso, né? É também começar a olhar para problemas que são de fato perturbadores lá para fora. Porque é isso que vai fazer vocês se destacarem depois. Tá? Se destacarem entre outras pessoas e se destacar aos olhos de pessoas, empresários, pessoas tipo Bill Gates, que financia pesquisa, aos olhos destas pessoas, que você, opa, o cara está interessado num problema que é um problema de fato pra gente, que a gente não sabe como é que a gente vai fazer para resolver. Tá? Então sempre atento a isso, beleza? Mas, de forma geral, achei que o seminário de vocês foi bom. Tá? Vocês fazer essa iniciação científica aí que vocês estão dizendo, que está fazendo com uma professora, provavelmente a professora Neiva. Sim, Porque não tem outra. Porque só sobra ela, né? Então, não é por nada, é porque só tem ela mesmo. Então, ela trabalha sozinha, coitada. Mas acho que é válido e acho que ela fez um bom trabalho aí com vocês, na formação de vocês. Vocês fizeram a apresentação de forma segura e com certeza isso é por causa de treino, é por causa de cobranças dela. Então isso é muito válido, tá? Beleza, galera. Deixa eu ver aqui que horário, 15 para meio-dia. Gustavo, você está me ouvindo? Sim, professor. Opa, então tá bom. Vamos aqui. Gustavo, eu vou pedir para você apresentar a semana que vem. Você consegue? Consigo sim. Qualquer contratempo eu aviso o senhor mais cedo daí, pode ser? Tá bom, pode ser. E se cuida, hein? Beleza, pode deixar, professor. Então tá bom. Vamos que vamos. Galera, alguém tem alguma pergunta para fazer ao Rafael e à Júlia? Não. Tranquilo. Então, galera, valeu, muito obrigado. Obrigado pela presença. E bom final de semana. E se cuidem e cuidado com a porcaria do vírus, porque ainda tá pegando. E deixa eu só falar um negócio bem rapidinho aqui antes de dispensar todo mundo. Acho que vocês estão acompanhando na mídia o problema lá, quer dizer, o caso escandaloso do menininho lá do Rio, né? Sim. Então é triste, eu tenho visto muito comentário em vídeo e eu tô gastando um tempo lascado fazendo comentário nos comentários de pessoas pedindo que tem que matar essa mulher, tem que matar esse Jairinho, tem que jogar no meio dos presos, tem que isso, tem que aquilo, tem que não sei o que. Bom, eu queria só fazer algumas poucas observações aqui para vocês, ó. Primeira, o pai dele, na minha opinião, também tem culpa. Também falhou com o menino. Vamos colocar desta forma, tá? Falhou também. Se a ele cabe ou não, eu acho até que cabe a promotoria fazer uma investigação e ele ser implicado também por ter sido, de certa forma, negligente. Porque ele tinha que ter tomado alguma atitude com tudo que está vindo à tona agora de informações, né? Agora, é claro que não dá para culpar ele de fato de ter assassinado, porque ele não assassinou o filho, né? Quem fez isso foi a mãe e o carinha lá. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, ó. Tem alguém aqui entre os 11 aqui que é ateu? Não sei responder muito isso, professor. Sou agnóstica. Agnóstica. Agnóstica é pior do que ateu, hein, Júlia? Porque, desculpa, porque é aquela pessoa que, tipo assim, não perco tempo com essas histórias. Mais ou menos isso. Mas tudo bem, vamos lá. Mesmo assim eu vou falar. Eu sou teísta. Então,
E eu penso que o mais correto, e o que eu vou dizer não significa que as pessoas diretamente implicadas não devem, primeiro, assumir o que fez e, segundo, aceitar a consequência que vem por conta do que fez, né? Então, claro. Agora, eu acho que quando a gente deseja mal para alguém, e desejar isso para essas duas pessoas monstruosas que fizeram essa monstruosidade, eu acho que é prejudicial para a gente, né? Eu acho que o mais adequado nessa situação é a gente, quem é ateísta, quem faz orações, quem faz preces, é fazer preces para que essas duas pessoas possam ter aprendido alguma coisa com isso, e sobretudo para quem acredita em reencarnação, para que elas possam reencarnar melhores depois, porque olha, desejar o mal para elas é o mesmo que desejar o mal para a gente mesmo. Veja que isso não significa que eu estou querendo, não tem nada a ver com direito humano, não tem nada a ver com essas coisas. Não estou tentando aliviar nada para ninguém, pelo contrário. Eu, nas minhas preces, eu estou fazendo prece para que essas pessoas assumam o que fizeram e aceitem a consequência do ato. Porque, enfim, não era mais nada que eu queria falar, era só isso aí. Galera, bom final de semana, vão com Deus. Valeu, E professor. cuidado aí. Se cuida também. Valeu, Tchau. Valeu. O senhor também. Bom final de semana, professor. Até Até semana que mais. vem. Até mais. Tá.